Salve, salve, galera! Começando o Resenha dos Crias, hoje estaremos recebendo o Dr. Marco Aurélio Cunha, mais um grande personagem do futebol brasileiro. Tivemos Moraci Santana na semana passada, hoje temos mais uma lenda aqui do futebol. Antes de iniciar o nosso bate-papo, você que sonha em ser jogador de futebol, acesse o QR Code aqui na tela, www.conectafute.com, faça o seu cadastro e tenha o mundo do futebol na palma das suas mãos. Tem acesso a projetos sociais, escolinhas, clubes, agentes FIFA e CBF e também a profissionais que ajudaram a alavancar a sua carreira. Fala, Diego, tudo bem? Tudo ótimo hoje. Beleza? Papo bom? Tá feliz, né? São Ótimo, São Paulino. Paulino, um cara que pra mim poderia Ah, ser presidente do São Paulo, talvez. Vamos ver se ele fala aí alguma coisa. ainda pode Eu vou ser. ser o melhor presidente que o São Paulo não teve. É isso. E olha, eu torço muito pra isso, pra que Não, volte os não tempos de teve. glória. Que volte os tempos de glória, porque precisamos. Tonico, boa tarde, tudo bem? Resolveu aparecer? Resolvi aparecer, eu venho nos podcasts com lendas. É isso aí. Agora você tá Vocês tiveram um bimundial, agora vão ter o trimundial. É isso aí. Exatamente isso. Então, Legal. Boa noite, doutor. Muito Boa obrigado noite, pela que é isso, presença. eu que Prazer, agradeço Tonico. aí, Tonico. Olha, um prazer enorme, uma honra Obrigado. realmente recebê-lo. E não são somente palavras, a gente que acompanha a sua trajetória no futebol. E hoje ter a oportunidade aqui de estar batendo esse papo contigo é muito gratificante aqui para nós e para todo mundo que está acompanhando. Eu que agradeço. Espero contribuir aí com todos que assistem vocês. Com certeza. Para começar, a Placar em algum momento fez uma reportagem muito bonita, né, com você, onde ela colocou o médico que só falta jogar. Ah, eu sei. Eu lembro muito dessa revista. Lembra muito? Foi Você o tempo pensou bom. em ser jogador de futebol Não, em eu algum sempre momento? joguei, Sempre sempre joguei jogou? futebol, joguei bem. Joguei bem futebol, mas não bem para minha geração, né? A minha geração, a época, né, 70, 80, só tinha gênio, né? Só 10, só tinha camisa Só 10. tinha 10. Eu era um 7, cortando para dentro, né? Assim, cara que eu tinha muita velocidade. É incrível que eu brincava com o Zé Sérgio de postar corrida na praia, né? Aham. Eu perdia, lógico, mas perdia por isso aqui, né? Perdia por pouco, né? Então eu tinha muita velocidade, sabia jogar, mas não tinha nível para ser profissional, né? E a medicina também praticamente impedia, né? Exceção de Sócrates ou outros, Afonsinho, né? Que foram jogadores profissionais e médicos. O Tostão depois fez a carreira de médico, né? Mas é difícil, não dá, período integral, tudo. Mas eu não tinha qualidade pela geração de jogar. Talvez hoje Daria ali, né, daria para jogar. espacinho, né? É. Ir pra Eu Europa tinha até. chato, né? Briguento. E eu era forte, eu não caía, né? Então eu tocava, batia, trancava e ia embora, né? Mas sabia jogar assim. Mas sempre pensei em medicina em primeiro plano. E também minha mãe, professora. Pô, imagina, para ir no jogo já era difícil, imagina. Mas eu joguei bola a vida inteira. A vida inteira eu joguei bola até, sei lá, 50 anos, brinquei e tal. Agora não jogo mais. E foi a medicina que te levou ao futebol? Você sempre teve esse sonho de combinar a medicina e o futebol? Pois é, eu falei hoje isso num outro podcast. Eu sou um dos poucos caras que meus amigos contam que falou e fez exatamente o que queria aos 11, 12 anos de idade. Eu tenho 3 amigos que nós nos reunimos, os 4, comendo pizza ali no Camelo, na Pamplona, né? Um lugar assim, bem tradicional, né? E a gente se reúne uma vez por mês, cada 40 dias. E eles são meus amigos do Colégio Dante Alighieri, que eu fiz o Dante Alighieri, né? De classe, colegas de classe. E todos jogavam bola muito bem. Aliás, a nossa amizade vem de jogar bola. Tinha um que é o Ulisses Meloni, que era um gênio, tanto no tênis como no futebol e como intelectualmente. Eu nunca vi um cara assim. Se eu posso invejar alguém no melhor sentido do bem, é o Ulisses Meloni, médico. Que cara fantástico, né? A cultura dele, assim, acima de tudo. E a gente falava de futebol nessa época e eu dizia para eles, eu vou ser médico do São Paulo. Que eu era São Paulino fanático à época, né? Ia aos jogos, meu pai me levava, mesmo minha mãe, às vezes, deixando de castigo por alguma nota baixa tal. Eu ia ao futebol, morava entre o Pacaembu e o Parque Antártica, então era pertíssimo, ia a pé, né, para um e para outro. Naquela época a gente andava muito a pé, né? Hoje não, porque segurança, cidade horrível, assim, no sentido da cidadania, né? sim. A gente andava sozinho, eu pegava ônibus para ter aula de inglês, eu pegava ônibus elétrico ali na João Arruda, tem até hoje.
e ia até a Liberdade, e sozinho, com 12 anos, né? Então eram outros tempos. E era um tempo muito feliz para nós. Jogar uma bola na várzea do Matarazzo, na várzea ali no Itaim, onde é o Parque do Povo. Joguei muito ali. Famoso Clube do Mé. Clube do Mé joguei. E aquele lá da fábrica de vidro, lá da Santa Marina. Santa Marina. Pô, jogava bola em tudo que é lugar. E isso me animava. E joguei na faculdade, todos os anos eu era da seleção na faculdade. Enfim, joguei. E me diverti muito jogando futebol e meu pai me acompanhava, gostava de futebol também. Eu entrei na faculdade de medicina. Quem era o professor da faculdade de medicina? José Douglas da Lora, que foi diretor de futebol durante todo aquele período que eu fiz faculdade. Ele era diretor de futebol do Henri Aidar, depois foi do Galvão, depois foi vice-presidente do Galvão e depois foi presidente do São Paulo, em 83, 84. E ele me levou para o São Paulo, já quando médico, né, estudante de medicina. Agora me ensinou tudo. Como se comportar, o que falar, o que não falar, onde ficar, não ficar no meio daqui, sair dali, não conversa isso. Ele me conduziu como um filho mesmo, a entender como é que se participa das coisas, né? Como qualquer meio um pouco exótico, vamos chamar, né? O meio artístico, a música, você tem que ter um comportamento para poder ser introduzido e não ser rejeitado. Que a coisa mais fácil é você ser rejeitado. Aquele cara é chato. Acabou, pode ir embora, não volta mais. O cara chato não volta mais. E ele me conduzia para eu saber como me comportar, ficar em silêncio, não fazer pergunta improvável, porque a gente como fã quer saber, né, tudo. Lógico. Não pergunta isso aí, né, um assunto e tal. E eu fui me educando e quando eu cheguei lá no 6º ano da faculdade, 5º para 6º ano, eu já sabia como me comportar. E aí no primeiro ano de formado, em 79, eu fui contratado pelo São Paulo como médico do departamento amador, que a gente chamava, né? Que era o futebol de base. E foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi o São Paulo Futebol Clube. Então, aquilo que eu falava para os meus amigos Paulão, Miranda e Ulisses, né? Marcelo, que faleceu, Chacon, que faleceu, 2 grandes companheiros. Eu acabei Você concretizou. concretizando esse pensamento, porque não era um sonho, era um pensamento, entendeu? Eu nunca fiz planos na minha vida, nenhum. A única coisa que eu dizia é que eu vou ser médico de São Paulo. Esse era o meu plano, né? E o caminho foi sendo conduzido para isso. Aí quando eu fiz a residência de ortopedia, por incrível e triste e trágico que possa ser, o Dr. Zé Carlos Ritt Azevedo, que era o médico-chefe de São Paulo, foi o Dalzel, depois foi o Zé Carlos, e eu entrei no caminho desses dois. Você vai fazer ortopedia, porque não adianta só que você tenha a medicina esportiva, a clínica tal, você não fizer ortopedia, você não se estabelece, papapá. Mas exigiu de mim igual minha mãe exigia. Né? Porra, de novo. Tudo de novo. Estudar de novo. Tudo de novo. Eu retrocedi, fiz mais os anos de residência, fiz outro concurso para residência de ortopedia, passei e fui fazer ortopedia. Eu tinha que sair do São Paulo, porque a residência é integral, integralíssima. Eu não via a luz do dia. No dia que eu terminei a residência, que eu saí na Avenida Paulista, ali no Matarazzo, olhava as pessoas na rua e falava, nossa, parecia que eu tinha saído da prisão. Uma prisão excelente, por sinal, né? Foi muito legal o período que eu passei lá. E aí, logo depois, o Ritt adoece, com 40 e poucos anos, tem um tumor cerebral. Eu falo, meu Deus, e ele brigando comigo para eu fazer isso, e agora, né, eu nem sabia quem seria o sucessor, nem imaginava que eu pudesse ser o sucessor. Aí os jogadores da época reunidos lá, pegaram para o presidente, era o Dalori, depois o Carlos Miguel, e o Oscar Capitão, de quem eu sou padrinho de casamento, olha só, virou e falou, nós queremos o Marco Aurélio. Ele sabe como a gente deve ser tratado e tal. E aí eu fui conduzido ao lugar do Ritt, como responsável pelo Departamento Médico de São Paulo em 84, 85, fiquei até o fim de 90, aí por questão política acabei saindo, e voltando depois em 2002, né? Mas foi assim, foi uma história, parece que construída, com esse lado trágico da morte do Ritt, que eu lamentei demais, jamais gostaria de estar no lugar dele. Eu falo que eu não mereci o São Paulo, eu herdei. Mas como um bom herdeiro, eu conservei todos os valores que o Ritt tinha, o Dalora me ensinou e as coisas prosseguiram. Foi assim. E quando
chega no futebol, assim, o que mais te impressionou? O que que foi, pô, isso aqui é exatamente o que eu sempre sonhei, mas o que que você encontrou que falou, caramba, eu também não sabia que era dessa É maneira. assim, a primeira coisa é que você pode, o jogador pode ser seu ídolo, você pode ter uma profunda admiração por ele, mas você não pode entrar na história dele. Ela é dele. Você não pode ser o amiguinho dele porque você quer ser amigo dele. Você tem que ser profissional. Você tem que fazer tudo certo, não ter distinção entre jogadores. Lógico que afinidade tem. E até eu fazia uma brincadeira, porque o Careca sempre foi meu grande ídolo e amigo e irmão hoje, né? Até hoje. E aí eu brincava que todo mundo tinha que ser igual para todo mundo. E falava brincadeira, né? Menos pro Careca. E todo mundo ria, né? Porque era tão verdadeiro aquilo, né? E tão sincero, né? Que claro que ele não tinha privilégio, mas eu brincava que ele tinha. E o privilégio era assim: eu não gosto de vitamina com banana na vitamina. Você não gosta? Então não vai mais ter banana, né? Fiz de propósito. Aí os caras, pô, não tem vitamina? O Careca não gosta. Aí ele que se vira e tal. Então eu criava essas brincadeiras para sempre suavizar, né? E cuidava de todos com a mesma. O menino do Júnior, o menino do Amador. Vários que eu encontro hoje, que eu perdi o paradeiro, né? Os caras, olha, você cuidou de mim, você fez assim, estava no profissional, você fez eu entrar lá, você me examinou no mesmo lado do Oscar, do mesmo lado do Careca. Eu sempre fiz isso, sempre cuidei dos meninos da mesma maneira como eu cuidava dos meus ídolos. Eles eram meus ídolos, mas eu não externava isso profundamente, né? Claro que sabiam, mas na hora do problema ali do trabalho, era o mesmo trabalho para qualquer um, né? Então eu já fui lá bem escolado de como conduzir a relação. As pessoas se perdem por errar nas relações afetivas. Excesso, falta, desprezo, superestimação. Tudo na vida é você ter uma dosimetria de amores, de tristezas, de raiva, você saber equilibrar aquilo e talvez disfarçá-las muito bem. Porque assim, não é você ser nem frio e nem disperso. Você ter a sua conduta natural tal e não exceder muito em nada. Aí você conduz bem o processo. Chora em casa, mas não chora na frente dos outros, nem faz muita festa na frente dos outros. Então foi assim que eu levei a carreira e nunca mais fiz plano. Depois desse aí, conduzi ao São Paulo. Tudo que aconteceu foi por acaso. Agora, recente, eu estou na Bandeirantes, né? Vocês sabem, no Jogo Aberto. E como é que foi isso? Eu estava de férias nos Estados Unidos. A Renata me liga lá das Maldivas, que ela estava lá. Ó, o Denilson saiu tal, e eu quero fazer umas mudanças no programa, bababá. Meu sonho sempre foi você trabalhar lá, mas nunca deu certo, que estava vereador, depois foi para a seleção, depois não sei o quê. Mas eu quero que você vá. Não, Renata, vindo de você, vai ser legal. Ah, vou falar para o Charles, o pessoal conversar com você. Tá, a gente conversou no começo, achei que não deveria, tal. Daí ela de novo voltou, acertamos lá um valor que não é nem muito nem pouco. E eu assinei por 1 ano, queriam 2, assinei por 1. E acho que está indo bem legal. Estou gostando muito. Então, quer dizer, não teve plano nenhum. Saiu assim, eu estava de férias, ela de Nem férias. imaginava, Nem nem imaginava. pensava. Saí do Figueirense lá, uma crise institucional lá agora. Eu previ um pouco isso e, enfim, acabei deixando o Figueirense. E vim para São Paulo. Aí tive 2 convites para clubes. Na hora de parar um pouco, ficar em casa, cuidar da minha família, ficar um pouquinho mais. Você ficar fora, cara, o consultório estraga, né? Você fica longe do paciente, a família fica distante, né? Eu não sou desses que não fica achando que tem que estar com todo mundo todo o tempo, não. Mas chega uma hora que é bom, foi, voltou, dá uma respirada, depois se for o caso vai de novo. Mas nesse momento foi bom ter ficado em São Paulo e eu até agradeço muito o convite que a Renata me fez. E eu digo para ela, eu só saio daqui o dia que você disser para eu sair ou que nós dois entendermos que é hora de sair. Por outro lugar eu não saio daqui. E falo isso, deixo gravado para que seja verdade. O Legal. Ronaldo me atormentar muito, né? Não, o Ronaldo. O Ronaldo é um dos caras mais doces que eu conheço. Não tenho dúvida. Você sabe que o Ronaldo, ele foi comigo como goleiro, uma seleção brasileira de juniores, né, naquela época, um torneio em Portugal e Espanha.
nem sei que ano, 83, eu acho. Passamos o fim de ano, a noite do ano novo, num hotel lá, num torneio com Brasil, Espanha e Portugal. Foi em Portugal que nós jogamos. E, pô, um menino de ouro. Me lembro quando aí voltou, ele foi profissional do Corinthians. Teve um jogo lá, São Paulo e Corinthians, São Paulo 1000 vezes melhor que o Corinthians, o Ronaldo pegou tudo, inclusive um pênalti do Dario Pereira. E foi 0-0 o jogo. A hora que eu vi ele pegar o pênalti, eu fiz assim pra ele, né? Cumprimentei, né? Claro, não tem nada a ver, né? Eu queria que fizesse o gol. Mas ele pegou também, fiquei feliz por ele. Então eu sempre soube equilibrar muito bem essa questão de vitória e derrota, não ficar culpando. Ontem na Bandeirantes eu falei umas coisas lá. Ah, porque o gol que o Corinthians tomou é culpa desse, é culpa daquele, tá bom. Não, para mim é culpa da organização tática, porque não tinha ninguém fora da área para pegar a jogada ensaiada, todo mundo enfiado dentro da área. E aí quando o cara bateu curto, acho que foi o Depay que saiu atrasado e virou. Ah, o Hugo, não sei o que, eu falei, gente, é um problema tático. O time não prestou atenção, né? Não é culpa do técnico. Até falei, pode ser culpa do técnico, culpa tática. Só que vocês não estão percebendo que no jogo Internacional de Milão e Barcelona teve gol igualzinho. Com esse nível. Ah, você quer comparar? Gente, eu não estou comparando a capacidade de um time ou de outro. Estou comparando que as jogadas saem assim. Em qualquer lugar, com a melhor seleção do mundo e com um time da Série B. O cruzamento, a linha parou, o cara passou por trás, fez o gol. É falha. Então vocês não querem que haja gol. Porque todo gol alguém falha de alguma E olhar maneira. o mérito do outro time também que Claro, treinou, ensaiou, talvez fez a aquilo lá jogada. fez a semana Mas toda. aqui não, aqui assim, tomou gol, de quem é a culpa? E eu bato muito nisso, né? A gente, aqui o brasileiro, né, ele procura muito culpado para tudo. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Pô, é esporte, cara. Um ganha do outro, senão não tem graça. Ah, o cara não ganhou a corrida porque nos últimos 1000 metros ele diminuiu a passada. Cara, diminuiu porque não tá aguentando. Então, calculou mal. Pode ser, mas pô, alguém tem que ganhar. Alguém vai ganhar. E a gente tem muita dificuldade em dar mérito a quem ganha. Se o time pequeno ganha do grande, a culpa é do grande que perdeu pro pequeno, não é do pequeno que superou e ganhou do grande. Então, a gente vive muito nesse mundo bipolar, né, de culpa, de êxito pleno, de falência e fracasso, né? Isso mexe com as pessoas ficam muito incomodadas com essa questão. Crianças hoje, eu vejo, falo muito, tem uns meninos lá que eu olho, que eu ajudo, lá de Florianópolis, inclusive, que os pais ficam, hoje em dia, não mais com o dinheiro que tem no futebol, com aquela expectativa, meu Deus, meu filho vai salvar a minha vida, vou ser milionário, vou morar na Europa, e o pai fica brigando com o filho para o filho não errar. Tem 8 anos, 9 anos, o pai já está projetando o menino no Barcelona, né? E isso faz com que o menino sofra pressão psicológica sobre isso, se sinta responsável por carregar essa família, que não é justo. E todos eu falo assim, o cara manda vídeo, meu filho de 11 anos, faz o seguinte, não vai mais ver o jogo do seu filho, deixa ele só jogar. Não fica gravando e postando. Amanhã a gente vai ver se ele vai jogar ou não. Agora não é hora de você expor qualidades ou expectativas. Quanto mais expectativa, mais frustração. Deixa as coisas fluírem, é o que eu falo sempre para os pais, deixa fluir, ele está na idade de brincar. Tá brincando de futebol. Você não tá pegando um mini craque e já profissionalizando aos 10 anos de idade, né? Mas o que faz isso? Faz marcas importantes do esporte patrocinar um menino de 11 anos. Desde o começo, aí já né? começa uma profissionalização precoce. É igual menina bonita, pequenininha, sensualizando uma menina de 10, 11 anos, com roupa, com maquiagem. Cara, não é assim. A educação tem tempo de maturação. E as pessoas ficam antecipando o tempo de maturação. E você acha que de uma certa forma, hoje discute-se muito, assim, talvez a falta de conexão da torcida com uma seleção brasileira, alguns jogadores que saem muito precoce também do Brasil, uma seleção até sem alma, que às vezes a gente pode ver nessa falta de identidade, falta um pouco mais de caráter, como tinha no passado. Caráter talvez não é uma palavra, mas de personalidade, como tinha no passado. Você acha que esse início precoce impacta em tudo isso? Olha, são outros tempos. Então a gente quer comparar com a seleção de 70, a seleção de 2002. Naquela época já tinham saído também, né? Só que havia jogadores muito melhores, tecnicamente falando. E hoje, com esse futebol
tabulado, que eu chamo, metrificado, pá, 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 o talento fica submerso à parte tática. Aí no 1 contra 1, numa jogada genial, um chute lá, bem colocado, tal, o talento aparece. Mas já não tem. Eu estava lendo uma crônica espetacular do irmão do Mário Filho, como é o nome dele? Do Fluminense, um escritor, esqueci agora, me fugiu o nome. Fluminense maluco, né? Foi assistir um jogo Fluminense e Botafogo. E ele escreve que ele estava torcendo pro Fluminense, de repente ele começou a ver o Garrincha. Que ele ficou absolutamente encantado sobre o que o Garrincha estava fazendo contra o time dele. E em algum momento, por mais Fluminense que ele fosse, né? Ele estava torcendo pelo Garrincha, onde ele via a intuição, a inspiração ser muito mais valiosa do que o trabalho treinado. Falou, comecei a torcer pelo indivíduo e não pelo coletivo, né? Porque aquilo me encantava, ele fazia coisas que os outros não faziam. E aquele futebol treinado, aquele futebol tático, já não me empolgava. Então tem, olha, isso Garrincha, hein? Você imagina para agora. Né? Exato. Então hoje nós temos um futebol extremamente tático, as linhas descem, fecham os espaços, o cara fica procurando achar um espaço para enfiar uma bola, aí o cara tira um e faz o gol. Não tem mais aquela jogada genial. Tem finalizações geniais, tem dribles geniais, mas aquela jogada que o cara arrasta é rara, quando vem é Puskás. Exato. Gol Puskás tinha todo dia, né? Arrancada do meio de campo, saindo, Lá no arrastando. meio campo, né? Tinha, todo dia não, mas tinha bastante. Sim. Esse é o Denner, né, o que fazia, né? O próprio Lucas, há pouco tempo, fazendo isso, né? Mas hoje o futebol está muito pragmático. E isso tira um pouco da emoção, voltando para a sua resposta, né? Então você fica vendo jogadores muito bem tabulados, treinados, fazendo aquilo. E isso vai tirando um pouco do nosso entusiasmo, né? E a seleção, os caras não convivem, eles estão cada um no seu canto. A seleção é quase um clube, onde eles se reúnem, se veem, estão jogando o mesmo time, vira um churrasco, né? Vira um churrasco. Então é muito mais um entretenimento para eles de encontro, escapar um pouco da rotina do dia a dia clube, puxado né? da Europa, para se reunir aqui. E aí, em algum momento, fica muito suave, muito leve. Eles não entram para dentro do campo com a energia ou com a conscientização que aquilo é Com a muito mesma importante. pressão que eles têm lá no Que eles clube, têm lá né? no clube, exatamente. Uma vez eu estava conversando com o Lugano, né? Ele falou assim: o Paris Saint-Germain é um time só. Ele jogava lá, eu fui lá vê-lo. É um time só de milionários. E sabe o que acontece? Se um cara aqui falhar, o dono do time põe ele lá fora. Vai treinar lá com aqueles caras lá. E continua pagando. E dane-se. Então esse cara tem medo de perder o status. No Brasil a gente fica implorando pro cara jogar. Exato. Ele é o melhor do time. Então você fica implorando pro Gabigol jogar, você fica implorando para jogadores assim, mais tipo. Que são o Luciano do São potencial, né? Paulo, que tem potencial. Pô, não vai expulso. Pô, não faz isso. Mas vocês fazem isso lá na Europa, as multas que eles têm em contratos. Então ali é o ponto final da carreira. Ali eles não podem brincar. Então ali tem foco. O próprio Dudu que ele Tem fez medo. agora, Dudu né? agora, o que fez, eu achei lamentável. Né? Então ali tem dono, tem cobrança, arde no bolso e não tem medo de pressão de torcida. Aqui a gente fica bajulando, bajulando, bajulando gente que não merece ser bajulada. Tem muita gente que merece. Muita gente que dá a vida em campo. Mas tem os caras que não estão nem aí. Então perde um pouco a sintonia de responsabilidade, de respeito e tal. E claro, fica muito distante. Outro dia eu falei, vi a seleção lá, uma convocação, eu falei, pô, precisa pôr crachá para saber quem é o cara, onde joga, porque eu já não tenho, já não sei. Lógico que pesquisando você sabe, mas você não tem o hábito de ver aquele cara jogando na seleção brasileira. E a gente tinha a seleção só craques. Hoje tem jogadores que atuam nesse sistema de jogo pragmático, de fechar espaço, de não dar oportunidade ao ataque. Enfim, fazer jogos que são jogos tabulados. Eu falo isso, são planilhados e não são jogos inspirados. E você esteve como executivo de clube no Figueirense, esteve no São Paulo também, mas pegando o Figueirense, que é a última experiência,
É possível implementar uma metodologia de trabalho distinta do que todo mundo faz hoje? Ou existe resistência interna? Ou o futebol não permite que... Não tem nada disso, não tem resistência a nada. Quanto menor o clube, menos resistência, né? Não o clube. Figueirense é um grande clube, Sim. mas em situação econômica menor, o cara tá jogando ali, é o que tem, ele vai ter que jogar comigo. Eu nunca tive problema com jogador. Nunca tive. Quando eu digo problema, é problema de grupo. Aham. Tem o cara lá que saiu, tem o cara que fez não sei o quê, o cara que brigou com o outro. Claro, é bom Não que faz haja parte. isso, porque é o dia a dia na sua casa. Quebrou o copo, não estudou, pô, você vai atrás e corrige, né? Mas nunca tive problema assim, daquelas brigas familiares que um se fala mais que o outro. Nunca, no meu trabalho nunca aconteceu isso, né? Nunca teve nenhum irmão que brigou com o irmão, assim, e foi embora. Não teve. Por quê? Porque a condução do dia a dia é bem feita. Eu acho que também esse trabalho do executivo agora, que é muito mais de escritório do que ir a campo, né? O que eles fazem? Põe um gerente lá, um boa praça que fica ali, mas no segundo dia o jogador já sabe, não manda nada. Então é figurativo. Aí põe um outro lá, que é o executivo tal, uma semana depois não manda nada. Quem manda é o cara lá de dentro. O cara lá de dentro não vai no campo, que não quer Não se olha o dia expor. a dia. Não quer se expor, não quer ser carne de vaca, não quer ficar ali todo dia dando trela para jogador, para ter a sua pretensa autoridade. Cara, o dia que o cara que põe a cara, que fica enfrentando, que conversa com os caras na salinha, que chama dois, ó, tá errado, é assim, assim, assim. O cara tem respeito por você. O cara não brinca com você. Tu pode até ficar bravo. Eu já tive jogador, ficou uma semana sem falar comigo, eu tô pouco ligando, né? Depois volta, não, tá certo, ela tinha razão, tal. Então, esse dia a dia tem que ser dominado, dominado. Se você não dominar o dia a dia, você tá perdido. Ou você é ignorado completamente, vira um, um dois de copas lá, ou você finge que tá lá. E hoje o que eu mais tenho receio no futebol é o excesso de pessoas dentro de uma comissão técnica. Tem coordenador de tudo. Daqui a pouco tem coordenador de beber água. Entendeu? E é muita gente, é muito caro isso. Os caras não estão percebendo. É uma dívida como do São Paulo, 1 bilhão. Ah, mais 100. Vira, sabe, vira É. dívida de mal pagador. Porque você vai acumulando, vai gastando. Ah, já não vou conseguir pagar mesmo, então vou gastar mais. E aí fica o clube à Vai deriva. entregando pro próximo Vai cada vez entregando pior. ou para alguém que venha, né, Cada vez pior. comprar o clube, você vai perder, vai tirar o seu patrimônio todo, jogar fora o patrimônio. Então tem muito coordenador, isso, daquilo. Você olha uma delegação hoje, viajam 25 jogadores e 40 comissão técnica, 20 diretores. Porra, quem paga isso? Como é que pode um clube sustentar esse tipo E pior, se fosse todo mundo quietinho, tá bom. Mas não. Aí vai, pipipi, pipipi, todo mundo dando uma letrinha. E o cara tá mal. Pô, pôs o zagueiro de novo. E o treinador no meio dessa roda toda. Se ele não tiver a autoridade que tem o Abel, que tem, sei lá, o Zubeldia tem com a comissão técnica dele e tal, o cara começa a se perder de tanta gente que não é dele que tá ali dando palpite. Entendeu? Muito auxiliar, muito auxiliar. Isso gera muita conversa desigual, começa a ter choque de opinião. E quem sofre é o jogador. Chega lá pro jogador e encosta, porque não sei o que, eu acho isso, então. Aí o jogador gosta de reclamar. Quando não tá jogando, ele vem reclamar pra alguém. Pô, então, pô, não jogo e tal. Mas aí, bom, vamos ver. Aí o cara vem adular o cara. E o cara quer ser adulado. Aí já tá comprando a ideia do atleta que não tá sendo escalado. Isso desautoriza de alguma maneira o treinador, ou incomoda. E essas coisas só vão ver no volume final, ninguém vê todo dia. Se o jogo não acontece, vem uma derrota, a pressão é muito Aí maior ali no começa de treinador, porque novo, vem o burburinho que fica começa acontecendo nos tudo de bastidores. novo, começa essa conversa ruim de novo. Então você tem que tirar a conversa ruim do vestiário. Tem que, na minha opinião, tem que ter menos gente, menos profissionais. Eu acho que tem muito profissional. Você fala isso, cara, pô, você quer tirar meu emprego? Não, não quero. Eu acho que não precisa. Você quer fazer alguma coisa, tem que enxugar a folha. Tem que ter, pô, o passado, não quero voltar ao passado, não. Você trabalhar com 5, 6 pessoas numa comissão técnica. Mais o médico, o massagista, o fisioterapeuta e tal.
umas 10 no máximo. Hoje tem 25, 30. Analista disso, analista daquilo, coordenador de análise, analista de mercado, coordenador do mercado. Porra, Doutor, aí você pega um Neymar. Ele vem pro jogo, ele vem com videomaker, ele vem com fotógrafo, ele vem com DJ, ele vem com barbeiro. Quem banca isso? É ele ou é o time? é ele. É ele. Agora, vamos entender. O time vende a imagem dele. Então o videomaker pode ser do Santos. Pode ser do Santos, porque importa incluí-lo para Na vender imagem, né? mais coisa. Então hoje, vamos lá, tem artistas que vêm para cá e que o custo, como agora a Lady Gaga, eu acho ela fantástica como atriz e cantora. Imagina o custo daquilo. Teve retorno? Ninguém vai saber se teve retorno. Aparentemente, sim. Mas na ponta do lápis ninguém sabe. Agora, imagina o que ela tem de gente para fazer tudo aquilo que ela faz. Por quê? Ela gera uma receita absurda. O Neymar gera uma receita absurda, por enquanto. Por enquanto. Então, queira ou não, você tem que ceder algumas coisas que para todo mundo é bom. Só que isso consome o dia a dia do futebol. O cara tem que treinar, o cara tem que estar focado, o cara tem que ter uma sala para descansar, tem que almoçar na hora certa, ele tem que dormir na hora certa. E toda essa confusão em torno do negócio Neymar, negócio Ronaldo, negócio sei lá quem for, compromete o rendimento dele. Porque tem os dias de fazer publicidade, tem os filmes publicitários. Vai fazer um filme publicitário, demora uma tarde inteira. O cara fica lá sentado, agora vai ali, agora faz assim, agora chuta, agora não sei o quê. É dinheiro. Né? Ah, mas ele não precisa. Não sei se ele precisa ou não precisa, mas a vida dele é essa. Isso tira foco do trabalho. Como é que faz? Não tem jeito. Não tem jeito. É a estrela, é o cara que vende. Agora, vai ter consequência. Tiveram uma conversa grande com ele recente. E para ou vai ou racha. E ele está bastante agora imbuído em manter o trabalho fisioterápico, em fazer a reabilitação, em abrir mão de algumas coisas. Eu espero que ele consiga, porque nós dependemos bastante dele. Ah, mas tá velho, não sei o que, 33, tá nada. Tá nada. Se ele se aprimorar, ele vai longe. Entendeu? Agora, precisa querer. Ele não pode querer só a Copa porque ele quer ir para a Copa. Ele tem que querer a Copa para ganhar a Copa. Para ele estar bem na Copa. Para Chegar fazer inteiro na todos os Copa. jogos bons. Né? Se ele quiser só por estar presente, vai ser um fracasso. E de ponto de vista clínico, dado que ele ficou 1 ano e meio afastado, agora teve essa sequência, tem tempo suficiente, se ele quiser, e se Claro que cuidar para tem. chegar Eu já vi cada em a alto lesão nível. dele foi uma lesão importante, mas não foi de extrema gravidade. É uma lesão comum do futebol, ligamento, menisco, compartimento medial. Isso corrigido, tal, acabou. Quem voltou recente agora, na lesão do ligamento? Dudu voltou agora. Quem mais? Pedro né? do Flamengo também Pedro. foi. Não tem problema nenhum. Agora, o cara tem que focar, porque não pode ficar mais gordo, tem que ter massa magra potente, tem que ter hora de sono, tem que ter atenção. Futebol é um conglomerado de situações que você tem que cumprir para estar bem. Porque ninguém vai deixar ele fazer gol. A missão do cara é não deixar ele fazer gol. Agora, se eu tiver cansado, não tiver aquele último pique eu não conseguir fazer, o cara vai ser neutralizado. Então hoje o atleta ser neutralizado pela qualidade da preparação física e todos os complementos nutricionais, enfim, toda a gama de investimento numa pessoa, essa pessoa vira atleta. E se ela virar atleta, não precisa nem jogar muito futebol, ela já atrapalha bastante um cara que joga futebol. É isso, então ele tem que superar, porque para ele fazer a diferença, ele tem que ser atleta minimamente perto do que está marcando ele. Aí o talento dele vai fazer diferença. Agora, se ele estiver longe do cara que está marcando, ele não vai conseguir jogar, porque não tem espaço. Ele dá um corte, vem outro. Ele dá um pique, o cara chega. E aí, o físico valendo, sobrepondo a parte técnica. Eu até uso uma frase que eu falo assim: a bola parada, escanteio, falta, essas coisas, iguala os desiguais. Por quê?
Você tá lá, o São Paulo vai contra um time da Série C aí, o Náutico, que não é tão ruim, mas vamos colocar São Paulo contra Náutico. Lá nos aflitos, 0-0, escanteio. Vai o zagueirão do Segundo Náutico, vai, tempo. bum, gol. Porque é físico. Tem qualidade técnica do cruzamento? Tem. Tem capacidade de subir e cabecear bem? Tem. Mas é físico. Não é algo que você tão elaborado assim. Uma falta, o cara, pum, gol. Então a bola parada iguala os desiguais. A bola rolando dá desigualdade. A bola parada dá igualdade. Agora, doutor, voltando no o jogador hoje, ele joga, ele tem que sair correndo, fazer uma publi. Nós perdemos os batedores de falta, porque antigamente, Perdeu pro próprio sistema. porque o cara acaba o treino, ele vai embora. Não. Isso aí é uma falácia, é verdade, mas não é a causa. Tá. A causa é a preparação física, o fisiologista, o analista e o ista que você quiser. Não, já deu para ele. É o que eu falo. Estão cuidando muito da fadiga que você poderá ter. Estão cuidando muito da lesão que você poderá ter. Estão vendo só o futuro. O futuro. Existe um livro Não é que eu sério. achei fantástico, eu dei uma olhada, chama assim A Doença Imaginada, de um autor de fora. Então, a quantidade de remédio que você toma, porque você poderá ter, que é muito mais prejudicial do que a doença que você não teve ainda e nem sabe se terá. Então o cara fica assim intoxicando de vitamina, suplemento, não sei o quê, toma isso, toma aquilo. Não, isso é bom para isso, é bom para aquilo. Mas peraí, por quê? Não, mas você tem alguma coisa? Não tenho nada. Mas vai ter se tomar toda essa gama de medicações. Então o doente imaginado. Então é a lesão imaginada. Ah, tem parâmetros clínicos e laboratoriais para você apontar algum dado? Tem. Mas ele é absolutamente seguro? Não. Eu falo mais uma vez, a fadiga é muito mais mental do que física. Você pega aqueles grandes batedores de falta, para responder você. O gesto esportivo dos caras é tão bem feito, que ele não cansa. Vocês aí já tiveram amigos que, pô, o cara pega a pedrinha, joga lá não sei aonde, eu não consigo. Joga aquelas que batem na água, assim, 10. Pô, como é que o cara faz isso? Não sei. Dói o braço? Não, é que eu... É o jeito. É o jeito. Então o jeito, mecanicamente falando, Marcelinho Carioca era assim. O que ele fazia com a bola, batia a falta, não é possível. O cara com o pé 35 E meio. e meio, fazer aquilo que ele fazia. Por quê? É dom, é habilidade. É você conseguir, com o mínimo esforço, fazer o máximo gesto mecânico. Então você consegue. O cara que levanta barra de ferro. Os caras, já viu aquele cara lá que faz aquele negócio no Instagram? Aqueles baita nego forte. Ele vai lá. Magrinho. Eficiência mecânica. Quem é mais forte? Claro que é o outro. Como é que ele faz aquilo? Aprendeu a concentrar a força dele naquele ponto. O cara que quebra lá um negócio com o karatê. Você acha que ele é mais forte que o outro? Não, mas ele bate no ponto certo, é no jeito. Então, quando você faz a coisa de forma lúdica, por repetição, dando risada, teu músculo não vai ficar sobrecarregado. Agora, treino chato, ruim, que vai, que volta, que vai medir lá, tá cansado. Por quê? Você treinou um negócio que, porra, só encheu o saco. Não tem finalidade, é só físico, é marcação, é vir, é voltar, é vir. Agora, dá para os caras lá brincarem de bola lá um pouquinho, eles vão bater falta, vão fazer uma porção de coisa e vão sair tudo alegre do treino. Todos vão sair alegres do treino. Então, não é que o cara vai embora, é que o preparador físico, o analista, o fisiologista fala, não, já deu para você. Fazer isso. Eu falo, é a mesma coisa que o cara tá numa relação sexual, aí o cara fala, para que deu. Deus vai cansar, chega, teu coração tá... Eu posso ter uma Pô, palpitação. não, pô, cara, mas bem agora, eu tô tão feliz aqui. Não, mas não pode. Porra! Entendeu? Mais ou menos isso. Acabou de apertar. Jogador, não cabe ao jogador também de falar, não, eu vou bater, eu vou treinar. Mas ele mas é o que mais... Agora tem um bonde de acomodado, que quer ir pra casa. Os caras já saem... Aí entra a segunda parte. Aí entra a parte que ele falou. Os caras aproveitam essa situação
e já sai do campo, a primeira coisa ele pega o celular e já entra no Instagram, já entra na rede social dele, já entra no WhatsApp dele. Fica esperando a foto pra passar lá pra ele, o fotógrafo, a foto É, do campo né, do e- treino pra fazer o post. Fica falando lá com a turminha dele, lá, os Beirinha, né? Que tem um amigo meu que fala isso. Os Beirinha. Beirinha é demais. O que é o Beirinha? Beirinha é o cara que fica perto de jogador, que fala tudo que ele quer, alimentando o ego dele. Eu vou buscar, eu pego, eu faço, tal, e vira um serviçal que é o Beirinha. E não tem nada melhor do que você ser adulado, né? É lógico. Você quer, não, deixa que eu pego, deixa que eu vou. Não, eu vou pra você. Aí os Beirinha, você jogou pra caramba. Pô, não foi culpa sua. Não, me dá uns 4 Beirinha dele. Aquele treinador é louco. Entendeu? O treinador é louco. Me dá uns beirinha desse pra eu ficar com o meu ego inflado, né? E não sentir culpa de nada. Não sente culpa de nada. E os beirinha que ficam alimentando essas coisas, entendeu? Então. Falando em Beirinha, É. eu vi uma entrevista sua Uhum. que antigamente os jogadores eram parceiros um do outro, Sim. iam comer pizza, combinavam jogada. Hoje não, hoje o cara sai do treino, pega os parça e vai embora. Os beirinha. Os Beirinha. Os beirinha. É isso. Então tá claro. Aí tem muito cara jogando pôquer demais, né? Estimulado por um monte de coisa. A rede de aposta convida esses caras para fazer publicidade, leva para jogar pôquer, leva para festa. E vem cá, é tudo moleque. 20 e poucos anos. Eu também ia se fosse eles. Mas não é bom. Não é bom para a carreira, né? Então precisa entender. Aí o empresário não quer brigar, porque o empresário ganha dinheiro dele. O empresário está sempre ali pondo panos quentes. Não, mas não é bem assim, mas não é bem assim. Você acha que ele quer perder o cliente? Não quer, então ele não briga com o cara pelo bem do cara. Naquela época a gente brigava com o jogador pelo bem dele. E não tinha muita gente para rebater. Os caras ficavam bravos com a gente, depois agradeciam, né? E eles ouviam. Hoje eles não ouvem mais. Não ouvem mais. Pouquíssimo. Você vai pegar um menino assim fora de série, que é extremamente positivo. O resto é brincadeira, é sair. Nem é só falar beber, é dispersar a cabeça com outras coisas. Você perguntava para com quem você vai jogar na outra rodada, o cara não sabe. O cara não sabe com quem vai jogar. Doutor, eu acho que isso passa também pelo. Acho que no passado nós tínhamos muitos jogadores bons, outra época, muito mais talento, e talvez não receberam, acho que 1/3 do que essa geração hoje recebe. Não, Porque o o- produto do futebol hoje ele é Claro, muito caro, né? Então, claro. assim, você tem um atleta hoje que talvez não chega aos pés do Miller e ganha 1 milhão por mês. Mas sempre foi e- assim, quer dizer, vai pegar os caras de 1950, morreu tudo pobre, ajudado, né? Ou da geração do Maracanaço lá. Você pega de 58, 62, morreram quase todos pobres, né? A CBF ajudou alguns aí e tal. Aí você vai vindo mais pra frente, os de 82 também, daqui a pouco tá todo mundo meio mal. O dinheiro dura 10 anos, 10 anos, depois o dinheiro some, porque não entra, só sai. O padrão de vida era alto, como é que faz? Então, e a diferença de valores é brutal. Que o Zico ganhou na vida inteira, não vou nem falar o Neymar, mas o Pedro ganha num ano. Exato. Num ano. O Né? próprio Bruno Henrique, talvez esse tempo de carreira dele que teve, talvez ele já. Não, já fez um exatamente. patrimônio maior. E isso tira um pouco a autoridade das pessoas de cobrarem. O próprio dirigente, o próprio treinador. O jogador ganha 50 vezes mais que o treinador. Então, o Poi de São Paulo batia nos caras, de mão, no Serginho. Eu vi. No Serginho? Serginho Chulapa, o pai. Era corajoso. Corajoso aí. E o Serginho adorava o Poi. Podia trazer ele aqui. O Serginho adorava o Poi. Uma vez o Poi terminava o almoço, os caras iam fazer os caras descansar. Não, era assim, terminava o almoço, tinha que andar naquela roda lá do segundo andar do Morumbi, debaixo da arquibancada. E o Poi ia junto lá pra olhar. Aí tá procurando o Serginho, não acha. Tá procurando o Serginho, não acha. Aí, cadê o Serginho? Procurou, achou o Serginho, foi lá no quarto. Olhou, abriu, não tava. Olhou assim, ele tava deitado atrás da cama, assim. Foi de mão no Serginho, entendeu? Mas o Serginho, uma vez o Serginho comprou um carro e não podia contar pro Poi, que vai comprar terreno, era aquelas coisas assim. Aí o Serginho tá com o carro assim, de repente ele para, tá o Poi com o Opala marrom, olhando para ele assim, ele disse que foi encolhendo assim, saindo. Pô, o medo que eles tinham do Poi, mas era um medo respeitoso, tinha uma admiração, e o Poi gostava deles como filhos. Então, olha que geração diferente, que época diferente, né? Tinha medo, tinha respeito, né?
Ah, era errado? Claro que é errado, mas, pô, funcionava, era assim, entendeu? O Tele fazia muito isso. Né? Tele, pô, pergunta pro Não pode pra sua Macedo. mãe, não, pode vender o carro. Pergunta pro Macedo. Cabelinho? Ó, e o dia que eles iam sair, aí terminou um jogo, acho que era o Vitor que queria sair. O Macedo conta, já contou pra mim. Aí vamos lá pedir pro seu Tele pra ir sair, pra ir com as namoradas, aquelas coisas, né? Aí eu não vou, eu também não vou, também não vou. Não, então eu vou. Aí bateu na porta do Tele, o Tele só abriu e falou, não! Vocês vão, não, que eu vou na minha namorada. Deixa eu falar uma coisa pra você, elas querem o seu dinheiro, você é feio. O Tele era assim, elas querem o seu dinheiro, você é feio. E essa era a geração raiz mesmo do futebol, né? Era desse jeito, a arbitragem. O cara mandava o juiz para aquele canto, o juiz mandava o cara para aquele canto, né? Mas eu me lembro disso aí, uma vez, um dos árbitros que era raiz também virou, falou assim, o cara caía, falou, ó, deixa eu avisar. Chamou o Visoli. Visoli, pode bater nele, não tem mais falta nele. Não tem mais falta em você. Tinha isso. Você imagina, não tem mais falta em você. Visoli, pode bater nele. Não tem. Visoli, volante, batia. Não tem mais falta nele, pode bater. Entendeu? Pô, o cara fazia toda hora simular e tal, imagina. Era assim, então era outro futebol. Ah, certo, errado? Era outro futebol. Hoje é muito mais mimizento, muito mais. Pô, uma coisa que mais me dá raiva, esse negócio agora da mão, né, que é falta, cartão. O Exato. cara encosta aqui, o cara cai. Eu queria saber se numa briga ele ia ficar no chão com a mão na cara porque o cara encostou nele. Gente do céu, é vergonhoso ver um jogador simular. Estava na CBF, eu falava à época para os dirigentes lá da arbitragem: gente, vamos fazer uma campanha contra a simulação. A simulação é uma vergonha. O goleiro pega uma bola e cai, põe a mão no ombro e fica lá. Gente, é uma vergonha goleiro simular, é uma vergonha. Aí quando a coisa é séria, e tem um problema sério, o médico já não sabe mais se corre, se não corre. É o próprio árbitro, né? Aconteceu O próprio com o árbitro. João Paulo no Brasileiro, que ele realmente Isso, fraturou o tornozelo, ficou foi todo uma na lesão dúvida. tendão de Uma Aquiles. lesão e Então, e mas gol. ali deu pra ver, aí o médico vi na hora. Mas o cara dá aquele Pelo- passo, ele trava e dói e desaba, entendeu? Mas aí é o tal negócio, aí o cara não sabe e passa batido. Então, a simulação é uma desgraça pro futebol, é uma desgraça pro futebol, as apostas são perigosas pro futebol. Acho que cabe, mas é perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. É um novo momento. A SAF é perigoso pro futebol? Não, a SAF não. A SAF é atestado de falência da sua gestão. Você vai dar um atestado de incompetência, de burrice, de ladroagem, eventualmente. Eu não consegui manter nada, então tive que vender o meu negócio. Uma padaria que faliu. A padaria era do pai, passou pro filho faliu. Aí você chama um sócio, fala, ó, vou te dar 5%, você fica na tua casa e eu pego a dívida e levo a padaria para frente. Isso é SAF. Agora, nenhuma padaria extraordinária, vai lá na Dona Deola ali, vai lá ver se o cara quer uma SAF lá, quer um sócio. Não, acho Ah, então. Agora, como, indo nessa linha, como conseguir então a profissionalização no futebol, Hum. sabendo que os clubes no final existe uma política muito grande lá dentro, às vezes com conselheiros com muito tempo de casa também, que não querem que a profissionalização aconteça. Como Não é que encontrar não esse quer, eles equilíbrio? fingem que tem profissionalização Exato. e até tem. Só que a gestão financeira é caótica. Os Uhum. caras gastam no cartão. O cara trabalha, tem emprego e tal, e acha bonito, só que ele vai na loja e compra o que é mais caro, vai no supermercado, gasta o que não tem e fala: não, eu não tenho sorte, eu tenho dívida. Dívida que você construiu. Dívida da sua irresponsabilidade. Então, na verdade, e às vezes faz, como hoje eu acho, um condomínio de conselheiros. Um condomínio de conselheiros. E os caras estão todos lá se dando bem, no sentido, não é econômico, mas é de oportunidade. O cara tem um espaçozinho dentro do clube, o outro tem um negocinho, Influência, tem uma influência, leva alguém no vestiário, leva o chefe dele para ver lá a barra funda, isso dá uma garantia para ele de emprego. Então todo mundo cria uma vantagenzinha. Uma vez o presidente Marco Polo falou para mim assim, na CBF, aliás, que eu admiro muito, faço questão de dizer, independente de qualquer questão pessoal, foi um gestor extraordinário os anos que eu trabalhei com ele na CBF. Duro, firme, correto, leal, sensato, todas as qualidades de um gestor. Questão financeira lá, que a CBF é um sistema. Então, excluindo o sistema, o que eu vi dele foi o melhor. Ele falou para mim assim, tinha um, não sei quem que queria alguma coisa lá, eu falei, presidente, é uma pessoa assim, assim.
Marco Aurélio, deixa eu te explicar uma coisa. Ele não move um músculo. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas que chegam até você querem o caminho do vestiário. É a pura verdade. É a pura verdade. Querem ir lá ver, fuçar, arrumar. Você chega lá, o cara, pô, que você... eu faço gestão financeira. Me apresenta jogador. Pô, não deixava entrar um no São Paulo. Não entrava um. Com todo respeito, corretores, não pode, aqui não pode. Aplicação financeira, não entra. Se quiser, vai na casa do cara, cerca ele lá. Aqui não entra. Por que eu não vou ser responsável por conduzir uma pessoa que eu não conheço num negócio fantasioso, perigoso para os caras que ganham muito dinheiro e aí o cara ser trapaceado? Então não entrava. O cara quer vender apartamento, não vai ser aqui dentro. E de repente começa a entrar essa turma e começa a permitir certas coisas. Não estou dizendo que isso aconteça hoje, mas é um caminho bom para ter amigos, entendeu? Você acha que é aí que a SAF acaba ganhando Claro. força? É aquele remédio pro paciente que ainda não está Sim, doente, mas a tá SAF vai ter problemas, como eu vivi agora, recentes também, que assim, a associação existe, vai continuar existindo, 10%, 15%, 20%. A associação não se conforma de perder direitos e poderes. Então a associação quer alguém que pague a conta, mas ela quer continuar usufruindo. É no poder. Quer estar lá. Não, entendo que a administração é sua, mas veja bem, aquele estacionamento lá dos conselheiros não posso tirar. Ah, tem que X ingressos para os conselheiros e sócios que são da nossa linhagem. Porra, mas quem paga? A SAF? Não, quando era você pagava, agora eu não pago mais. A Leila fez uma correção de rumos grande no Palmeiras nesse sentido, que ela tem dinheiro, poder, personalidade e é a melhor dirigente do futebol brasileiro hoje, sem dúvida alguma. Ela enfrentou muito o sistema do Palmeiras, enfrentou A muito própria torcida, né? a Inclusive. própria torcida. Mas tem que saber enfrentar sem ofender. Uhum. Olha, não pode. Eu me lembro uma vez no Japão, trabalhei lá, eu aprendi muito isso. Eu tinha feito um exame de carta para tirar a direção do lado direito, é difícil. Depois não, no começo é difícil. Aí eu fui fazer exame, na hora que eu cheguei, eu raspei o pneu na guia. Assim, isso. O velhinho olhou para mim, tá bem, reprovado, pô, fiquei louco. Tinha passar a linha do trem, era super difícil o exame, né? Para nós brasileiros. E na última vez eu raspei a guia, o cara, pode ir embora, pô. Aí era de manhã, a gente fazia numa outra cidade, perto de Caxias, que é a cidade administrativa lá da região. O Detran deles lá. Aí eu chamei o intérprete, né? Um menino fantástico, Thomas. Aí, Thomas, pô, vamos ver se a gente faz hoje à tarde esse exame. Pô, não posso voltar sem o exame, não sei o quê, tá. A gente já tá aqui mesmo, a gente vai almoçar, volta, faz o exame de novo e tal. Marco, não pôde. Mas por que não? Thomas, vai lá, coitado. Pressionei o moleque, né? Aí o moleque foi lá, era eu e mais um. O moleque foi lá, o japonês, só tô vendo de longe, né? O japonês, pra ele. Ele voltou vermelho que nem um pimentão, puto da vida comigo, né? Virou assim, por que brasileiro pergunta por que não? Não é não. Nunca vou me esquecer. Ou seja, o não é absoluto. Não tem por que não. Eu aprendi isso no Japão. Você chega lá, não. Acabou. Mas por que não? Por que não? Não sei o quê. Não tem isso. Não tem jeitinho, né? Não tem, é não. Não é não. Né? Eu fiquei muito envergonhado e entendi a lição. Pedi desculpa ao Thomas. Pedi desculpa ao Thomas. Não, desculpa, Thomas, tem razão. Por que brasileiro pergunta por que não? Não é não. Né? Então você falar não, vira uma ofensa. Não é ofensa, são regras. Não pode. Pô, mas brasileiro é louco para discutir. E esse é o problema do futebol, que a SAF vai ter com as associações. A associação não admite perder o espaço. Ela finge que admite porque ela está devendo, está perdida, não tem onde pagar as contas. A hora que você paga as contas dela, ela começa de novo a voltar. Ela começa, não, então, mas vamos, olha, pá, aquilo, tal, e aí você começa a ter que tomar medidas. Aí você briga com a associação quer tirar a SAF. Mais ou menos isso. O Vasco tá por aí, né? Entre... O Vasco foi assim.
O Cruzeiro Falta por uma hora com o maturidade. Ronaldo, até o Ronaldo Cruzeiro acho com que o Ronaldo. passou, Não, o Ronaldo teve não, que passar a não. SAF Então por você causa vê, a disso, SAF é né? legal pro quebrado, mas desde que o quebrado assuma que ele está quebrado. Assuma que ele não participa mais da gestão financeira, das benesses financeiras. Porque para você dar alguma coisa para alguém, alguém está perdendo. Se eu estou te dando uma camisa, os caras me pedem camisa, eu nunca dei camisa. Eu dei minha, que eu peguei ou ganhei e tal, eu dei para alguém. Ou comprava. Mas, pô, cada camisa, vai na loja custar uma camisa. 300 pau, 400 pau uma camisa. Como você pode dar camisa? Cara, arruma uma camisa. Que camisa? Vai comprar. Pô, vou dar camisa. Camisa é caro, material esportivo é caro. Vai aí em qualquer loja aqui do shopping, aqui, vai ver quanto custa uma camisa. Qualquer uma. Uma comum custa 300 reais. Agora toda cheia de negócio, então você vai lá, aqui a camisa pra você, assinada, cara, uma camisa assinada, pô, não dou. Agora, quem faz política, dá. E cada vez que você dá uma camisa, você está dilapidando o teu patrimônio. Você está perdendo dinheiro. Porque você dando a camisa, se eu der uma camisa pra você, você não vai comprar. Lógico. Então eu perdi porque eu dei e perdi que você não vai comprar. E se eu souber que você vai me dar, eu vou falar, traga outra ali pro meu amigo também, que ele quer. Ele quer também. É verdade, vai é acabar acontecendo. Aí é isso. Aí viram uma ação de pedintes que é Pedintes. interminável. Interminável. Ora, claro, tem situações que são protocolares e tal, você faz. Mas a torta e a direita, lá, vai lá e pega. Você acha que tem uma máquina de fazer camisa dentro do CT, que sai camisa assim toda hora, e você vai lá e vai dando. Doutor, eu vi você falar uma frase. Você falou que São Paulo virou casa de vovó. É, que tava igual casa de vó. Casa de vó. Então, por quê? Chegou um determinado momento, a gente ganhou tudo. Aí tudo tava bom, né? Tá tudo bom. Aí você começa a ver que os seus vizinhos estão te copiando com mais atualização. Ó, você tem um celular, o 12, tá bom, o 8, o cara tem um 8, faz tudo. Aí vem pro 10. O meu faz, aí veio o 12, aí veio o 15. O meu tá bom. Aí começa, olha, o 15, pô, um monte de recurso a mais. E você ainda tá achando que o 8 é melhor que o 15. Né? Então é uma metáfora, né? E acostuma que aquilo tá bom. Então a casa de vó, assim, o micro-ondas, de vez em quando dá uma falhada, o chuveiro, aí o ar-condicionado lá já deu, tapete, sofá tá cansado. A casa da vovó acha que tá bom porque ela acostumou. E é bonitinho, limpinho, arrumadinho, tudo certinho. Virou casa de vó, não atualizou a casa. São Paulo não atualizou. Gastou dinheiro com jogador, com não sei o que e tal, outras coisas. E não se atualizou. Aí de vez em quando dá uma atualizada. Mas vou trocar a máquina de lavar então. Aí troca a máquina de lavar, mas televisão antiga. É pouco, né? Pouco. Troca aquilo que está mais necessário. Mas o resto continua não atualizado. Casa de vó é a coisa mais gostosa que tem. Ela é aconchegante, ela tem história danada, você lembra de cada pedacinho, mas o sofá é antigo. Doutor, pegando a realidade do São Paulo hoje, com um balanço aí divulgado, um bilhão É uma devendo. vergonha. É Tem uma saída? vergonha. Existe saída para isso? Saída sempre tem que ter, mas com os juros hoje, a taxa Selic aumentou de novo. São Paulo não consegue mais pagar os juros. E eles continuam viajando com não sei quantos dirigentes aí para o Peru, um avião cheio de dirigentes. Então é o condomínio que aprova as contas. Como é que pode aprovar essas contas? Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, é a dívida. Quem fez a dívida? Do Leco para cá aumentou quase 700 milhões. E uma gestão malfadada e curta do Aidar, para duas do Leco e duas agora, quase duas do Casares. Como é que pode? A culpa é de quem? É minha? É do torcedor que paga ingresso? Não é, né? E eu sou conselheiro lá e sou opositor, tô licenciado para não... Tô tão decepcionado que tô licenciado. E eu vejo que só tem discurso. Discurso. Aí ganha jogo. Pô, tá bem na Libertadores. Graças a Deus, foi o cara que mais não, mas um dos maiores apoiadores do Zubeldia fui eu, porque acho que a troca é pior e custa caro, né? E graças a Deus tá indo bem na Libertadores.
Mas aí fica tudo apagado, sabe? Fica tudo esquecido, como se a dívida não existisse. E os caras continuam gastando. Não há projeto de diminuição de despesa. Esse é o problema. Pode ganhar o que for. A despesa é absurda. O Casares comentou, inclusive, que ele tem um plano para 2030 não ter essa dívida, né? Mas você vê muito pouco acontecer na prática. Tinha plano da reforma do Morumbi. Exato. Tinha plano de diminuir a dívida 2 anos atrás. Tinha tanto plano, né? Enfim. Você já comentou que não faz tanto planejamento, as coisas acontecem, né? Como foi a ida para a Band. O que te motivaria a voltar a ser um candidato à presidência do Nada. São Paulo? Nada? Nada. Nada? Nenhuma ligação lá das Maldivas? Nada, nada, Nada. nada. Isso é Eu fiz o que eu podia fazer no São Paulo como profissional. Nunca fui dirigente estatutário, nunca tive um cargo no São Paulo político. Nunca tive. Quis ter para poder melhorar o São Paulo, ajudar o São Paulo com as minhas relações, com a maneira como eu penso. Mas foi tão difícil para mim, eu não consegui combater o sistema. E eu não vou estragar minha vida combatendo o sistema, ouvindo bobagem. Você sabe que uma disputa política ela fere muito você com verdades e mentiras, né? E eu não estou disposto mais a isso, não estou. Posso ajudar alguém, mas eu não. Eu não. Eu já tenho mais de 70 anos, eu não quero. Não quero. Deixa alguém mais jovem e tal. E se for o caso, a gente pode, dentro do campo de ideias, poder ajudar, mas eu pessoalmente encerrei. Não quero não. E aproveitando, voltando nessa linha, agora vamos ter a Copa do Mundo aqui feminina 2027. Você voltaria para a CBF? Para cuidar do Eu feminino? acho também que já fiz o meu papel, foram 5 anos, né, lá. E hoje, cada vez mais, a Cris é a diretora lá e vai bem. A Cris é uma moça que fez um belíssimo trabalho no Corinthians, né? Então, antes de você entrar, você tem que perguntar quem sai, né? Não é justo. Eu acho que eu vou ajudar sempre. As meninas ligam para mim, sempre estão falando comigo, o Wilson, goleiro Figueirense. Elas sempre estão falando comigo e as que eu mais tive contato, né, as mais velhas que passaram por mim, as da base e tal, que hoje estão profissionais, Angelina que está lá com a Marta, lá no Orlando, a Rafaele, a própria Marta, a Mônica que está em Madrid, a Hilane que hoje é treinadora da seleção sub-17, está fazendo o sul-americano na Colômbia. Eu adoro o futebol feminino, adoro as meninas, tem uma certa dificuldade eu tive, porque quando saiu a Emily, né, ninguém entendeu porque a Emily saiu, né? Ela não saiu porque ela não conseguiu entender como é o processo de hierarquia da CBF, que não sobe a escada e vai lá falar com o presidente, não é assim, né? E teve alguma dificuldade de relacionamento. Mas é uma moça que trabalha, tá na seleção peruana, não tenho nada a falar mal dela. Aliás, quem tirou foi o presidente Marco Polo. Até hoje me acusam disso, e o presidente falou assim, ó, tirei, você não dá entrevista, e fui eu e acabou. Foi assim. Tá bom, presidente. E vou trazer de volta o Vadão. Eu falei, presidente, o Vadão vai dar muito trabalho, que o Vadão, você tirou o Vadão, vai reconduzir, nós vamos ter problema, tal. Eu fui injusto com o Vadão. Eu vou fazer justiça com o Vadão. Não importa o que aconteça. Achei isso de uma dignidade absoluta. E aí o Vadão voltou. Aí ficou aquele mimimi, né, que eu tirei a Emily, que era mulher e E tal. coloquei É, uma voltei com função. meu amigo Vadão, você imagina. E era amigo meu mesmo. Adorava o Vadão. Mas não misturaria as coisas nesse tanto que eu falei, ó. Acho que você podia pensar diferente, né? E eu mesmo queria que pudesse ser o Vadão, mas eu não escolheria. Porque acho que ia dar muito desgaste. O presidente bancou. E eu gosto muito de futebol feminino. Tô assisti os 3 jogos agora que houve. Bolívia, o primeiro foi contra o Peru, foi o Peru, Bolívia e ontem o Uruguai. E assisti. Então veja, ontem foi 1-0, um jogo duro. Mas acho que o Brasil vai ser campeão sul-americano. Eu gosto, eu vou dizer. Se você perguntar para mim, você vai assistir? Vou assistir. Vou assistir. Se precisar de ajuda, vou ajudar. Mas não quero nenhum cargo oficial. Você usa a palavra sistema algumas vezes, na CBF, nos clubes, A política na brasileira, política brasileira, e a gente pode até fazer um paralelo, né? O sim, sistema, ele é duro, cruel. é cruel. Tem salvação ou o futebol como o Brasil também vai ser o país do futuro? Com esse sistema é difícil a gente ter evolução. É difícil. É difícil? É difícil. Eu não sou um cara descrédulo que não acredita no bem, mas precisa de muitos heróis anônimos aí. Não os heróis. Precisa do Batman e bota... Precisa de heróis anônimos para a gente poder sobreviver.
a uma política que você pega agora o escândalo do INSS, 6 bilhões, aí já joga, não, mas começou não sei aonde. Então sempre tem um Sempre quer subterfúgio, passar pra alguém, né? sempre quer passar para alguém, você pega coisas da CBF, aí você vê também quanta coisa que poderia ser melhor, né? E eu acho difícil. Os próprios clubes de futebol, você vê o Corinthians, a ebulição do Corinthians entre a turma antiga e a turma atual. Ali é um típico exemplo de sistema também, de um Simples, jogando contra o isso, outro. Isso, e o clube que se dane, né? Aí alguém quebra o sistema. Quem foi? Foi o presidente do Palmeiras, o primeiro, né? Que fez a grande mudança. O Nobre? O Não, Paulo Nobre. Paulo Nobre. Depois veio o Gagliotti, depois vem A o Leila. Nobre é o força- que faz a isso, diferença e toda. vem aí a força da Leila, Aham. mantendo as suas convicções, né? Porque ela tem dinheiro e poder. Poder não tinha, tinha dinheiro. E hoje ela pode bancar esse poder e se colocar como uma grande dirigente. E os resultados falam por si só. Tanto é que cada vez que o Palmeiras dá uma escorregada, o muro está pichado. Como se alguém pudesse ter coragem de pichar um muro com a gestão que o Palmeiras tem tido nesses últimos anos. Quer dizer, quem que está pichando o muro? O sistema. Lógico. O sistema. Não é o coitado que foi lá fazer sei lá, uma raiva. Não é. É o sistema. E eu acho que ela é a melhor dirigente do futebol brasileiro hoje. Se você perguntasse para mim quem poderia ser presidente da CBF, a Leila. Seria um quebra de paradigma muito grande. Desde que ela também não se empavonasse, né? Que aí eu já vou falar, É outro. vou falar que o problema todo da humanidade é a vaidade, né? Aliás, a vaidade é o meu pecado favorito. Lembra do filme? Sim. Advogado do Diabo? Aham. Então, esse é a vaidade é meu pecado. Minha mulher sempre fala isso para mim. Ela fala: tome cuidado que a vaidade é meu pecado favorito. Ela fala assim, né? E às vezes eu fico até com raiva quando ela fala isso. Ela fala: ó, que legal, o cara falou isso aqui de mim e tal, ó, que bacana, o cara escreveu. A vaidade é meu pecado favorito. Pé da vida. Fico pé da vida. Mas pior que ela tem razão. Entendeu? Ela tem razão. A gente deve evitar sempre inflar o ego, aquela coisa e tal. O Abel. O Abel é um sujeito vaidoso. Eu acho que ele é o melhor treinador do futebol brasileiro hoje. Mas ele também não sabe perder. Ele tem que acostumar. Isso a idade vai trazer para ele. Não sei, o sangue português é calorado, né? Mas saber perder, saber não reclamar tanto. O Zubeldia também. Parar de reclamar tanto. Tomar cartão amarelo. Tomar todo cartão jogo. amarelo. Por exemplo, um cartão amarelo que quem tomou, que eu fiquei doente de ver. Pô, não pode tomar cartão amarelo numa comemoração. Quem foi? Que jogo que eu assisti? O Yuri Alberto. Pô, cara, que é aquilo? Pô, faz o gol. O cartão amarelo vai ser somado. Em algum momento ele vai pegar ficar uma fora. punição. Vai Pô. prejudicar, né? Quando eu estive no Figueirense, sabe o que eu fiz? Multa. Qualquer jogador que tirar a camisa, em qualquer momento, multa. Multa. Vocês são proibidos de tirar a camisa. Por quê? Traz problema de rendimento técnico, traz problema com a marca que está sendo exposta, né? Por mais que depois faça assim, não interessa. A camisa é para ser vestido. A camisa não sai do corpo. É melhor que eu pegar a bandeira do Brasil e jogar para cima. Não, a bandeira é bandeira. Você não pode ofender a bandeira, a camisa, a instituição. O Ronaldo teria sido um bom candidato para a CBF? Não. Não? Por quê? Não. Qual a experiência que o Ronaldo tem nessa gestão de poderes? Veja só, sou fã do Ronaldo, conheço o Ronaldo, admiro o Ronaldo, mas precisa ter uma casca de administração de presente, passado e futuro. O Ronaldo, não sei se foi ingenuidade dele ou ego. Você acha que você levanta a mão assim e vai ser presidente da CBF, uma empresa que faz 1 bi por ano de faturamento, tem 1 bi em caixa, faz mais de faturamento, tem 1 bi em caixa, tem um poder com federação, com FIFA. Ele levanta a mão e fala: eu resolvi que sou eu. Cara, tem muita gente que quer, tem muita gente treinada que quer, tem muita gente ruim que quer. E ele não seria porque tem que ter o melhor. Se você perguntar assim, o Mauro Silva seria? Seria. Ele já é vice-presidente da Federação Paulista, ele é um campeão do mundo, é um cara que estudou, que tem curso, que faz a diferença. Ele está treinado. Veja, não é preparado, treinado. Treinado dentro dos poderes, relacionamento, que não é idolatria. Ser presidente da CBF não é idolatria. Ser presidente da CBF é capacidade técnica. Então o Ronaldo levanta a mão: vou operar esse caso hoje.
Pô, você é médico? Não, mas eu sou o Ronaldo. É a mesma coisa. Entendeu? Então eu acho que ele foi precipitado, ele não pavimentou a estrada dele e quis sentar na janela. O Romário, não, também não. O Romário é senador hoje, está muito mais preparado tecnicamente do que o Ronaldo, do seu ponto de vista político, Aham. né? E ritos, formas. O Romário está, para mim, na frente do Ronaldo. O problema é o temperamento, jocoso, aquela coisa do Romário que é fantástico, né? Gosto demais dele. Acho que eu não queria, eu não gostaria de perder o Romário provocativo para o Romário dirigente da CBF. Eu gosto mais de assistir o Romário provocativo, mas tecnicamente ele estaria mais preparado. Um senador pode ter caído, foi votado, merece o cargo, pode ter caído assim um pouco pela idolatria, mas ele já está lá e já aprendeu bastante como é que é ser senador. Então, tem um rito, tem um ensinamento, tem um caminho a seguir. Você não pode levantar o braço e achar que é você em nada, em nada. Você vai, cara, síndico do prédio, nunca foi, nunca mexeu num papel, nunca falou com a administração. Não, eu sou porque todo mundo é meu amigo. Porra, não é assim, não é assim. Então, algumas coisas você tem que ter preparo para almejar o cargo, entendeu? Tanto é que quando ele sofreu no Cruzeiro, ele vazou. A hora que ele viu que o Ronaldo, ídolo de todos nós, começou a apanhar da torcida, que o time ia mal, ele sofreu tanto com aquilo, porque aquilo não estava no álbum dele, não estava na cartilha dele. Pô, como alguém vai me xingar um dia? Pior que vai, pior que vai. Ah, isso aí então eu não gosto. Saiu. Aí vendeu a dona Deola pro Mercado BH. Pro BH, exatamente. Exatamente. Falando em Romário, quem jogou mais? Romário ou Careca? Difícil. Eu acho A que gente, não, a gente não vê tanto a gente falar do Careca, né? porque ele não ganhou a Copa do Mundo. Foi um puta centroavante, né? Porque não ganhou a Copa do Mundo. Se ele tivesse ganho a Copa do Mundo, ele estaria no mesmo pedestal de Romário e Ronaldo. Mas ele não ganhou, ele teve duas e não ganhou. Infelizmente não ganhou, como o Zico não ganhou. Você fala às vezes do Zico, não ganhou a Copa, tal, bababá, não sei quem era melhor que o Zico. Porque não ganhou a Copa. O Ronaldinho era melhor que o Zico. Pode até ser, mas se o Zico ganhasse a Copa, ninguém ia questionar o Zico. Entendeu? Falcão. Ah, o Falcão. Os caras falam do Gilberto Silva, mas não falam do Falcão. Você acha que dá para comparar o Gilberto Silva com o Falcão? Não dá. Gilberto Silva lá em cima na prateleira. O Falcão tá no Olimpo como jogador, né? Sim. Então, o que faltou foi o grande título na vida do Careca. Eu diria, sinceramente, que os três estão no mesmo nível. Raí ou Sócrates? Raí. E vou te explicar por quê. Não. O que o Sócrates ganhou? 2 paulistas e um carioca. Vou te ajudar. 2 paulistas e um carioca. Carioca ainda no banco ali com o Flamengo, jogando um pouquinho. 2 paulistas e um carioca. O que o Raí ganhou? Tudo. Tudo. Agora E você na vai França perguntar virou pra mim rei assim, ainda, hã? né? E acabou virando rei na França, né? Rei na França. Aí eu vou te perguntar, quem era talvez mais genial e tal, não sei o quê? O Sócrates. Tinha mais gestos geniais. Então, sob o ponto de vista técnico, o Sócrates era melhor que o Raí. Sob o ponto de vista de carreira, de complemento de jogador, que é um pouco de tudo, o Raí foi maior que o Sócrates. Tanto que ele venceu em todos os lugares, inclusive campeão do mundo, que o irmão não foi. 94, né? As pessoas confundem filosofia com esporte. No caso do Romário, do Ronaldo, ele confundiu filosofia com esporte. O Raí Sócrates é confundir filosofia do Sócrates, que era muito mais anárquico do que um cara realmente. Eu conheci muito, na minha idade, o Sócrates e conversamos muitas vezes, divergimos muitas vezes, gostava muito dele. Mas ele era um cara assim, ele tinha o ideal dele político, mas era muito mais anárquico do que. Ele queria provocar, ele era um provocador, com muita inteligência, muita sabedoria intuitiva. Então eu admiro muito Sócrates, mas o Raí é um cara mais discreto, mais atleta, mais lúcido e tão socialista quanto, até mais, porque ele é um socialista com prática. O Sócrates era um socialista de garrafa, né? Até hoje o Raí atua na França, né? É um Sim, ele tem um socialista time, o Paris atuante. lá. né? Eu tive a oportunidade e o prazer e a honra de estar na despedida dele. Ele me convidou para a despedida dele em Paris, no Parque des Princes. Sentei no banco
como médico, né, fictício, né, mas Você médico. pegar uma boquinha, bater uma faltinha? Não, Tava com a beirinha, como era que você... não, eu fiquei simbolicamente como médico da seleção brasileira. E lá estavam Júnior, só Ronaldo. Tem uma foto minha, eu e o Ronaldo tá voltando da recuperação dele ainda do joelho. Tá, tô eu, o Júnior, o Gilmar, o Ronaldo, sei lá, mais alguém lá. Só pé duro. Só pé duro. Foi bonito, foi bonito. Uma festa inesquecível. Essa festa que eu assisti foi inesquecível. Doutor, eu queria que você falasse de uma pessoa que, pra mim, assim, eu sou da época de 86 pra frente, mas Marcelo Portugal Gouveia no São Paulo. Eu só não digo que ele foi maior do que Laudo Natel. Foi o presidente mais elegante, mais fino, mais produtivo que o São Paulo teve. Absolutamente avesso à vaidade. Nesse ponto, a vaidade não era o pecado favorito dele. E um homem extraordinário, que eu tenho, assim, as minhas melhores lembranças, meu amigo particular, quando ele ficava doente, quando ele tinha um problema, me chamava. Um homem inesquecível. Para mim, o maior de todos, depois do Laudo Natel. Considero ele bastante, foi os melhores anos de glória aí de São Paulo. Começou com ele, né? Porque Ele teve a sorte de ter o Juvenal como diretor. Porque o Juvenal era o operacional, era o bravo, era o cara que ia, que rasgava e tal. E o Marcelo conseguia equilibrar o Juvenal nos seus rompantes, assim, de ser um pouco além da conta, como o Juvenal às vezes era. Barrar algumas coisas que o Juvenal talvez quisesse fazer por impulso e deixar o Juvenal fazer o que ele sabia de melhor, que era dirigir o dia a dia no confronto com as pessoas, com o jogador, aquilo que eu falei, que eu aprendi muito com o Juvenal. Né? Como é que tem que ser? É assim, fala assim, chama ele aqui, entendeu? E aquela forma do Juvenal conduzir causava respeito, um certo temor, e ele poupava o Marcelo das coisas mais do confronto físico. O Marcelo era aquele lorde, aquele fidalgo que só fazia as coisas boas e sabia fazer como ninguém. E às vezes o Juvenal, não vou fazer isso. Não, porque não vou fazer, Juvenal. Pode mudar de ideia. E ele tinha, eu sou o presidente. E aí eles eram muito amigos e o Juvenal respeitava o Marcelo profundamente. Então foi um casamento perfeito. E você acha que ali o Juvenal, depois da partida do Portugal Gouveia, o Juvenal ali no segundo mandato ele acabou se perdendo Eu pelo... acho que não se perdeu porque foi tricampeão brasileiro. não, ele foi tricampeão brasileiro, mas que eu, Mas quero dizer que aí entrou a vaidade. Isso, é isso que eu quis dizer. Aí É isso que entrou. eu quis dizer. Aí entrou muita parte política, de que ele queria o Morumbi na Copa, muito ligado ao governo, e deram um chapéu nele, feio, né? Que Sim. ele não esperava, ele ficou muito magoado, eu sou testemunha viva disso. E nunca falou mal de quem ele gostava por conta desse chapéu. E aí foi ficando doente e tal. E aí criou um status lá político no São Paulo que à época poderia parecer bom e que hoje eu vejo que foi uma decadência. Sim. Bom, chegando aqui ao final desse bate-papo, agradecer muito aí a presença, um prazer enorme aqui, extremamente gratificante para nós quando recebe grandes personagens do futebol com muita Obrigado. história, com muito conhecimento. Acho que isso só enriquece aqui o programa e toda a audiência. Agradecer imensamente que tenhamos outras oportunidades. Obrigado. Eu Muito também. sucesso na Band, né? Um projeto novo ali, juntamente com a Renata Eu Fã, com tô toda a equipe. Aproveite, brincando divirta-se. seriamente lá, né? Isso aí. Brincando, levando uma mensagem assim de experiência. Às vezes eu vejo os comentários, pô, esse velho aí. Não sei. Eu acho o máximo que essa juventude acha que todo mundo que tem mais de 40 anos é velho. Né? Não sabe nada, né? Sabe Eu nada. já tô né? no grupo dos velhos também. Não, né? E aí eu vejo, os caras às vezes não entendem, né? Uma coisa que a gente fala. Mas faz parte da pouca educação que nós estamos recebendo, Aham. né? Infelizmente, né? Nós queremos criar uma geração mais culta, né? E não estou vendo isso, né? Acho que a parte educacional do Brasil está indo muito mal. Agora, é gostoso, tem muita gente também que gosta, que elogia, que critica com bom humor, porque eu falo as coisas com bom humor, né? Uhum. E faço comparações assim que parecem fora do contexto. Na hora que você vai olhar, você fala, não, tem razão, né? O gol que o Corinthians tomou é igual o gol que o Barcelona fez, né? Aquela bola atravessada por trás da zaga, né? Ah, mas quer comparar? Não tô... O gol é o mesmo. As pessoas são, o gol é o mesmo. Então, se falharam naquele nível lá, não vai entender uma falha aqui? Né? Essa era a minha comparação, né? Aham. Tem que desenhar, às vezes. Então, mas tem sido muito divertido e mais uma vez agradeço a Renata aí pelo respeito, carinho, consideração.
E espero fazer esse ano todo lá. E depois é depois. Deixa Depois acontecer. que volte pro Acontecer. São Paulo, bem. Não volto. Não volto. pena. pena, Eu doutor. agradeço demais o convite, obrigado, viu? Hoje foi um dia de podcast, agradeço também o Milton Neves, que fez comigo, junto com o Mauro Betti, hoje também muito legal. Acho que todos têm que participar. E depois foi a Band, e tem sido gostoso. Tem Muito sido bom. uma vida melhor aqui em São Paulo, embora Floripa seja extraordinário. Agora vai pra casa ficar com o Kiko. Vou ficar com o Toby e o Kiko. Kiko. Toby é o cachorro, o Kiko é o papagaio que canta, assovia o hino de São Paulo. né? Aí sim. Aí ó. sim. Você já viu, né? É, Tá sim. lá no Instagram. Aliás, sigam no Instagram, Marco Aurélio Oficial. Eu converso com todo mundo, respondo todo mundo. Fico de madrugada lá respondendo. Respondeu a gente, muito obrigado. Imagina, tô aqui com muito prazer, entendeu? Foi difícil conseguir conciliar, mas deu certo Sim, hoje. Isso é normal. Eu já mato tudo de uma vez e assim com prazer, né? Pra agenda caber. Amanhã tem um consultório também, então vamos tocando a vida. Perfeito. Tá Muito bom? obrigado. Obrigado, Obrigado, pessoal. valeu, Até a Abraço, próxima. abraço Valeu. a todos aí. Obrigado.